Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto extremamente importante e relevante para muitos pais que não conhecem esse assunto. Hoje eu vou falar sobre poder familiar e hipóteses de poder familiar. Poder familiar, gente, é um vínculo de parentesco jurídico que liga os pais aos seus filhos. Esse vínculo jurídico de parentesco, pessoal, ele é muito mais amplo do que, por exemplo, o poder de guarda. Então, se um dos pais perderem o chamado poder familiar, que até outrora, até pouco tempo atrás, era chamado de pátrio poder, ele estará perdendo todo e qualquer direito sobre o filho. Quando um pai perde o pátrio poder, o poder familiar, ele perde, por exemplo, o direito de agir, de ser, efetivamente, claro que no âmbito jurídico, pai da criança, pai daquele filho. Quando, por exemplo, uma criança é entregue por outro pai e existe, por exemplo, uma adoção aí dessa criança, aquele pai biológico, ele perde esse poder familiar, esse pátrio poder. Há uma ruptura, corta-se aquele vínculo de parentesco, óbvio que no sentido jurídico, fazendo com que aquele pai nada possa fazer com relação àquele filho no tocante a guarda, a exercício de guarda, a criação, a sustento, o que for, ok? Todo aquele pai que perder o poder familiar, ele na verdade, juridicamente, estará deixando de ser pai daquela criança. Pai ou mãe, não é? Porque perde-se o poder familiar, gente, os pais. E aí eu estou falando de pai e de mãe. E tomem cuidado, porque o poder familiar, ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente do que a guarda. Guarda é uma responsabilidade onde o pai tem consigo ali a criança. E tendo consigo a criança, recai sobre ele algumas responsabilidades no tocante a administrar a criação, o sustento, a educação, o cuidado com a saúde daquela criança. Agora, pátrio poder, poder familiar é muito, muito mais amplo, ok? E perde-se o poder familiar e, por conseguinte, perder o poder familiar, gente, quem perde o poder familiar perde o direito de discutir guarda, por exemplo. Não é? E quem é que perde o poder familiar? De acordo com o artigo 1638 do Código Civil, perde o poder familiar aquele pai que castigar imoderadamente o filho. Quando é que um pai castiga imoderadamente um filho, gente? Quando ele age com agressão física. Qualquer agressão física, por mais leve que seja, de acordo com a Lei 13.010, a Lei do Menino Bernardo, não é? Qualquer castigo, ainda que seja leve, não é permitido no nosso ordenamento jurídico. É um ato ilícito, é um ato ilegal, seja por qual razão for. Agora, castigar imoderadamente o filho, aquele pai que age com agressão física ou com agressão psicológica, ele estará sujeito a perder o poder familiar. Perde-se também esse poder familiar, que é muito mais amplo do que a guarda, aquele pai, gente, que age de forma contrária à moral e os bons costumes. Portanto, aquele pai que responde crimes, que já foi condenado criminalmente, que age de modo incoerente, contrário à moral e os bons costumes, obviamente, estará sujeito à perda do poder familiar, não é? Perde-se o poder familiar, aquele pai também, pessoal, que entregar, que abandonar os seus filhos, não é? Então, aquele pai e aquela mãe que abandonou seus filhos à própria sorte, entregou para terceiros criarem, perde o poder familiar. Juridicamente, deixa de ser pai, juridicamente, deixa de ser mãe. Ok? Mas tomem muito cuidado, especialmente com o inciso número 1. Perde-se o poder familiar, aquele pai que castiga imoderadamente o filho. Este castigo imoderado, aquele pai que usa de agressão física, que usa de chineladas, não é? Que usa de beliscões, cocões, né? Cocão na cabeça, né? Gritos. Gente, muitas crianças preferem, foi feita uma pesquisa em que muitas crianças consideram mais nocivo, preferem apanhar dos pais ou do pai ou da mãe do que
ter que suportar os gritos deles. Então veja o quanto é importante este inciso número 1, castigar imoderadamente o filho. É claro que a perda do poder familiar não basta apenas castigar imoderadamente o filho uma única vez. Se essa conduta de castigar imoderadamente o filho é uma conduta reiterada, reincidente, que acontece mais vezes, esse pai, essa mãe, irá perder o poder familiar, que é muito mais sério, muito mais amplo do que o poder da guarda. Portanto, você que é pai, você que é mãe, tenha bastante em mente isso. Tomem cuidado para não perder o poder familiar. Procurem não castigar imoderadamente os filhos, ok? Já foram feitos vários estudos, conclusivos até, que a agressão física não faz com que o filho passe a agir da maneira adequada. O que faz um filho agir da maneira correta é o exemplo, a conversa, o diálogo e mostrar o quanto aquela atitude dele é reprovável. Okay? Portanto, pais, conversem com seus filhos independente de que idade forem. Conversem com seus filhos e não os castiguem imoderadamente, pois estarão sujeitos à perda do poder familiar. Okay? E, por conseguinte, não é? Quem perde o poder familiar perde qualquer direito sobre a criança, inclusive de se discutir guarda, visitas e etc. Tá bom? Um abraço para vocês, espero que eu tenha esclarecido. Tchau, tchau.